Está escrito assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo precioso na sua presença. Tome-me em tuas mãos e usa-me para louvor da sua própria glória, a despeito das minhas falhas e das minhas imperfeições. Fale conosco, pois precisamos lhe ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há duas realidades em todo ser humano. Uma é a realidade exterior, isso é, aquilo que as pessoas veem em nós, aquilo que as pessoas enxergam de nós, e há uma realidade interior, aquilo que o indivíduo sente, pensa e intenciona. Na maioria das vezes, só é visto aquilo que é exterior, e aquilo que está interiorizado não é manifesto. Há muitos exemplos ruins para descrever essa dupla realidade. Judas, por exemplo. Judas exteriormente era piedoso, preocupado com os pobres. Interiormente, a Bíblia nos diz, ele era cobiçoso, preocupado consigo mesmo. Mas de exemplos ruins nós estamos cheios. O que eu quero hoje é dar um exemplo muito bom de alguém que teve conformidade com ação e intenção. Sua ação era condizente com a sua intenção. Eu não quero apenas mostrar o exemplo desta pessoa, mas eu quero caminhar em direção de como eu e você podemos fazer para termos essa coerência, para sermos coerentes com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos. E além de como atingir essa coerência, eu pretendo, no fim das contas, mostrar que é possível viver enquanto estamos caminhando em direção a essa coerência. Primeiro aspecto é mostrar que é possível exteriormente e interiormente ser a mesma pessoa. Quero mostrar como é possível fazer isso e depois como devemos viver enquanto buscamos essa possibilidade. A fim de ilustrar essa ideia, o tema da nossa meditação desta noite é fiel. Fiel é um adjetivo evangélico. Como então sermos fiéis? Como então termos esse adjetivo colado na nossa vida? Fiel é aquele que demonstra zelo. Fiel é aquele que persevera em ser fiel. Fiel é aquele que é leal até o fim. A fidelidade exige uma constância. A fidelidade é algo que exige uma manutenção. No casamento, por exemplo, não basta ter sido fiel nos primeiros anos de casado. Há uma necessidade de ter sido fiel e ter mantido essa fidelidade até o fim das contas. Primeira coisa que nós devemos fazer, e Paulo nos ensina, como sendo esse exemplo de fidelidade. Versículo 11, Paulo nos mostra
que nós devemos suspeitar de nós mesmos. Eu não estou sugerindo que você duvide da própria realidade. Eu não estou sugerindo nada que beire a loucura. Eu estou sugerindo que você, ao olhar para si mesmo, tenha uma lucidez quanto à sua própria realidade. Olhe comigo o versículo de número 11. Paulo diz: para que, de algum modo, eu venha a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não está colocando em xeque a salvação. Ele sabe que se Deus salvou, essa salvação será mantida até o final. O que Paulo está colocando em xeque é a sua altivez de confiar que neste exato momento da vida de Paulo, em que ele escreve a carta aos Filipenses, ele já havia alcançado todas as coisas. Paulo olha para si no momento existencial chamado hoje e suspeita de si mesmo. E esse deveria ser um exercício de todos nós. Nós deveríamos olhar para nós e suspeitarmos do nosso cristianismo, e suspeitarmos das nossas intenções, e suspeitarmos da nossa condição. Paulo não apenas tem essa suspeita, Paulo tem uma lucidez para descrever a realidade exterior. Olha o versículo de número 12, ele diz claramente: não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Irmãos, antes que nós pensemos qualquer coisa sobre essa mensagem, quem está dizendo que não havia alcançado é Paulo. E sinceramente, nenhum de nós tem a menor condição de nos compararmos ao grande apóstolo, o maior missionário do cristianismo, o maior pregador do cristianismo depois do próprio Jesus, o maior escritor do Novo Testamento. Os adjetivos de Paulo são superlativos quando comparados com os nossos adjetivos. Somos diminutos quando comparados com o gigantismo de Paulo. Paulo está dizendo: eu suspeito de mim mesmo, porque olhando a realidade exterior, eu tenho absoluta certeza de que eu ainda não recebi a Cristo e de forma plena. Versículo de número 8, na nossa meditação anterior, Paulo diz que havia perdido todas as coisas a fim de ganhar a Cristo. Versículo de número 9, Paulo diz que havia perdido todas as coisas para ser achado nele. E essas duas faces da mesma moeda é o objetivo do cristianismo: ganhar a Cristo aqui e agora e ser achado nele no porvir. Esse duplo objetivo é um objetivo só com duas partes. É algo que eu e você vivemos. Eu quero ganhar a Cristo aqui e agora, e no último dia quero ser achado nele. Paulo diz: eu não julgo que eu já tenha recebido a Cristo. Eu não tenho essa presunção de achar que eu já cheguei. Paulo tem uma suspeita honesta e lúcida em relação à própria vida. Paulo tem uma suspeita de que ele claramente não havia atingido a perfeição. Essa suspeita de Paulo é óbvia, porque nem eu, nem você, nem Paulo, nem ninguém até o dia de Cristo atingiu a perfeição. Paulo nos mostra coerência entre ações e intenções, inicialmente suspeitando do próprio coração. Calvino já havia nos dito que o nosso coração é uma grande fábrica de deuses, e por isso enganoso é o coração do homem e terrivelmente corrupto. Paulo é lúcido com relação à realidade exterior. Não sou perfeito, ele diz. Não recebi a Cristo de forma plena, ele diz. Ainda não obtive a perfeição. E esta conclusão não leva Paulo à depressão.
Paulo não olha isso e começa a dizer: coitado de mim, como sou um homem sem futuro. Não, a reflexão exterior leva a uma atitude de Paulo. E qual é essa atitude? Versículo de número 12, ele diz: mas uma coisa eu faço. Ele vai dizer isso no versículo de número 13, e aí eu só estou trazendo aquilo que foi omitido no versículo de número 12. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Por não ter visto perfeição aqui e agora, por não ter obtido este ganhar a Cristo, por não ter recebido a Cristo, eu continuo, diz Paulo. Eu prossigo, diz Paulo. Eu levo adiante, diz Paulo. Eu não paro de andar. Quão é perigoso acharmos que chegamos lá sem ter chego, pois ao imaginar que eu ou você já atingimos a perfeição, nada nos leva para continuar a caminhada. Paulo duvida de si mesmo e usa essa dúvida para enxergar de forma lúcida a realidade, e ao ver a realidade, usa isso como trampolim, como mola propulsora. O caminho, devo continuar a caminhada. Paulo deve prosseguir em direção a quê? É a pergunta. Prossegue então, Paulo, para quê? Para qual lugar? Para onde? Paulo diz: eu prossigo para o destino manifesto que está sobre a minha vida. O que é destino manifesto? Destino manifesto foi algo que foi atribuído aos pais fundadores dos Estados Unidos. Ali, os primeiros peregrinos que saíram da Holanda e desembarcaram no norte dos Estados Unidos, fizeram um documento, e esse documento era um pacto que intitulava ou que demonstrava qual era o destino daquelas pessoas. Eles diziam: o nosso destino é transformar essas terras numa nação que ilumina os povos. Os Estados Unidos foram fundados com esse destino manifesto, com essa intencionalidade de ser luz para as nações. Um documento humano intencionando algo divino. Mas sobre Paulo, sobre os eleitos, há um destino manifesto. Paulo nos diz: eu prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para conquistar aquilo que está destinado a mim conquistar, aquilo que Cristo já conquistou por mim. Eu prossigo em direção a uma verdade, a um destino manifesto que não poderá ser modificado. Olha o que Paulo está fazendo. Ele suspeita de si, olha ao seu redor, percebe que não é perfeito. Ao perceber que não é perfeito, ele diz: eu devo continuar. E o que me impulsiona a continuar? A palavra de Jesus, que me conquistou para a salvação. Paulo prossegue na realidade da eternidade. Paulo, ou para o Novo Testamento, a eternidade não é algo que será possível, é algo real, conquistado por Deus quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A eternidade é real, não é possível, ela é real. Paulo então nos diz: suspeito, essa suspeita me impulsiona, e eu sou impulsionado para aquilo que o meu destino, ou que eu já fui predestinado. Pois bem, aqui nós temos a atitude exterior de Paulo. A atitude exterior de Paulo é uma atitude de não se achar perfeito, de olhar para si mesmo e buscar essa força para continuar, e pautar essa força para continuar
na obra de Jesus Cristo na cruz. Mas agora falta a segunda parte. A vida humana consiste em ação e intenção. Paulo vai falar das suas intenções, versículo de número 13. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo fala com essa igreja quase que em tom de confissão. Ele diz assim: amados irmãos, irmãos queridos, irmãos a quem eu tenho amor. Paulo já havia chamado essas pessoas de irmãos várias vezes. Ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não tenho no meu coração um sentimento de que já alcancei. Eu não penso em mim mesmo como alguém que já alcançou. Paulo está destruindo a hipocrisia dos fariseus judaizantes, porque os judaizantes vinham até os filipenses e diziam o seguinte: nós ainda não alcançamos o céu, no entanto, as nossas obras da lei nos dão a certeza no coração de que nós já fizemos tudo o que tinha que ser feito. Eles se pautavam na carne, nas conquistas da carne. Paulo diz: eu não tenho no meu coração nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de consideração que me leve a acreditar que eu já alcancei. A atitude de Paulo é de suspeita em relação à realidade exterior, mas a atitude de Paulo interiormente é de confissão do seu próprio coração. Ele expõe o coração. Ele diz: não há nenhum tipo de sentimento no meu peito que acredita que eu sou o conquistador do céu em vida. Lembre-se, irmãos, Paulo julgou perder tudo. Paulo está preso, Paulo não teve família. Paulo podia alimentar dentro do seu coração uma certa vaidade. Paulo poderia alimentar dentro do seu coração um certo orgulho, dizendo assim: eu abandonei o judaísmo, eu abandonei as coisas desse mundo, eu estou preso por Cristo. Paulo poderia nutrir um sentimento de vaidade, mas ele expõe o coração e diz aos irmãos: não, eu não julgo, não penso, eu não tenho essa presunção de achar que sou perfeito. E ao pensar isso, Paulo utiliza essa mesma realidade interior para avançar. Versículo de número 13: mas uma coisa faço. Quando Paulo olha o exterior, Paulo não vê orgulho, e por isso ele precisa caminhar algumas léguas. Quando Paulo vê o interior, ele também não vê o orgulho, por isso ele pode caminhar algumas léguas. Entenda, irmãos, qualquer sentimento exterior, qualquer atitude exterior ou qualquer atitude interior que nos leve a pensar que nós já chegamos lá, nos paralisa na caminhada. Todo crente que imaginar que já chegou lá, para de crescer. Todo crente que imagina que já leu a Bíblia suficientemente, que já ora suficientemente, que já faz suficientemente, todo crente que imagina que já chegou lá, para de andar. É o natural. Aquele que imagina já chegar no fim, já ter chego no fim da sua jornada, não tem mais motivo para continuar. Paulo então está nos ensinando: suspeite de si mesmo, duvide de si, pois é possível que você arrume um auto-engano e esse auto-engano lhe faça parar. Mas ao detectar o engano, uma coisa faz: continue caminhando exteriormente. Uma coisa faço: Paulo nos mostra o que devemos fazer interiormente. Paulo nos diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que conselho maravilhoso! Paulo está usando a metáfora da corrida aqui. Todos os comentaristas bíblicos
dizem que as palavras que Paulo está usando aqui são palavras que eram utilizadas nas corridas de atletismo. E na corrida, se o corredor olhar para trás e pensar consigo mesmo: nossa, quanto eu já corri, olha quanto eu já fiz, certamente ele vai se orgulhar do que fez e vai parar de se automotivar em direção ao que ele tem que fazer. É como alguém que vai fazer um trabalho num terreno. Enquanto não terminar o trabalho, não adianta se orgulhar do que foi feito. Enquanto não tiver finalizado, não há motivação que seja suficientemente grande para fazê-lo se orgulhar do que fez e continuar a fazer. Paulo então diz: ao olhar para trás e ver o quanto já se andou, se esqueça disso. Não coloque isso como mérito. Paulo já está nos ensinando isso já há alguns domingos. É a conclusão óbvia. Sou judeu, nascido em Israel, circuncidado ao 8º dia, judeu de judeu. Sou da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja. Se Paulo pautasse a sua salvação nessas coisas feitas no judaísmo, ele não teria avançado em direção ao cristianismo. É como se eu e você olhássemos para a nossa vida regressa e disséssemos: no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, eu já servi a Deus de tantas formas, de tantas maneiras, e olhando para trás, eu julgo já ter conquistado. O segredo, irmão, é olhar para trás, para os feitos, e considerar tudo como monturo, tudo como perca. O que eu fiz lá atrás não é suficiente para me justificar hoje. Eu dei o exemplo do casamento. Poderia dar exemplos do amor aos filhos. O pai não pode amar aos filhos até tal momento da vida e depois daquele momento deixa de amar. Os filhos não podem amar aos pais até tal momento da vida. É como se um filho olhasse para o pai e dizer: eu te amei até os 18 anos, basta, agora eu não preciso demonstrar amor algum. Não, claro que não. Se esse amor ainda não continuar sendo manifesto, não é possível receber o adjetivo de fiel. Paulo suspeita de fora, Paulo duvida da própria realidade, dizendo: não alcancei, tenho certeza que não alcancei, eu prossigo nessa busca. Olha para dentro, expõe o seu coração, diz: não há julgamento, não há vaidade em mim que diga que eu já tenha alcançado, e a única forma de matar essa vaidade é me esquecer de tudo que eu fiz. A vida é assim. Nós nunca somos pautados por aquilo que fizemos. Nós somos pautados por aquilo que fazemos hoje. No cristianismo isso não pode acontecer. No cristianismo nós devemos ser pautados por aquilo que fizemos, e aquilo que fizemos deve nos impulsionar a continuar fazendo, para que tenhamos a esperança de chegar até o final. Olha o que Paulo diz: eu esqueço das coisas, e esse esquecer me leva a avançar para as coisas que diante de mim estão. O corredor precisa do alvo. É como a corrida de cães, que tem como disparada o coelho. Se os cães perderem de vista o coelho, eles param a sua corrida. Se os crentes perderem de vista o seu alvo, eles param de caminhar. Se os crentes perderem de vista a jornada, eles param de viver a trilha.
Pode parecer pueril, pode parecer tolo isso. Há uma pessoa que eu aconselho, e essa pessoa tem como sonho a faculdade de medicina. E esse sonho só poderá ser possível numa faculdade de medicina pública. Então, os desafios se avolumam. E a minha linha de aconselhamento é: não olhe para a montanha, ela é muito alta. Desfrute o passo que você dá na jornada. Cada passinho de vez, cada passinho de vez. Não se esqueça da montanha, porque ela é o seu alvo, mas se divirta a cada nova conquista. Parece que o que Paulo está dizendo é isso. Eu não tenho a vaidade no meu coração, porque eu não julgo que eu cheguei lá. Aliás, eu me esqueço de tudo que eu fiz, e eu avanço cada dia para aquelas coisas que estão diante de mim, pois a cada dia eu prossigo para o alvo. É um dia a menos em direção ao meu destino. Não foi um dia a mais de jornada, nós entendemos tudo errado. É um dia a menos em direção ao encontro com Cristo. É um dia a menos em direção ao meu destino manifesto. É um dia a menos de ser achado nele. Olha o versículo 14. Por isso, eu prossigo, diz Paulo. Eu prossigo para o alvo. Eu me esforço duramente, permanentemente, de forma perseverante para o alvo. Eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado, Paulo disse anteriormente. Eu prossigo para o alvo, para a direção final. Mas ao mesmo tempo que Paulo coloca o esforço totalmente nesta fala, como Paulo coloca a caminhada cristã totalmente voltada para o esforço, parece até que Paulo não acredita na soberania de Deus, mas esse olhar é um olhar equivocado, porque Paulo diz: eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo porque há um prêmio conquistado por Cristo, entregue a mim, e este prêmio há de ser manifesto entre Deus, entre os anjos e entre os homens. Paulo não anula a soberania de Deus. Ele foi conquistado para a vida eterna, ele foi conquistado para a perfeição, ele foi conquistado para se parecer com Cristo, ele foi vocacionado para tudo isso. Há um prêmio que aguarda Paulo e aguarda todo cristão, mas a direção, a ida em relação ao prêmio, envolve uma responsabilidade humana de continuar prosseguindo para o alvo, seja de forma interior no coração, ou seja de forma exterior. Como eu disse no início, a vida humana é pautada por esses dois aspectos: aquilo que as pessoas veem e aquilo que só nós somos capazes de ver. Paulo diz: a única forma de você alinhar essas duas coisas é suspeitando de si mesmo, é não acreditar que já chegou lá exteriormente e não acreditar nem no seu próprio coração que já chegou lá. Ao invés disso, deve usar essa realidade como mola propulsora. Exteriormente, continue a jornada. Cristo Jesus morreu para te dar a vida eterna, e essa é uma realidade, ela te espera, caminhe em direção a ela. Interiormente, se esqueça de tudo que você fez. Não valorize essas coisas como se elas fossem responsáveis pela sua salvação. Esqueça delas e avance obstinadamente como um corredor em direção ao prêmio que te espera no final da corrida. Há um prêmio. Aqui na corrida, o prêmio era louros, 500 dracmas, serviço público de graça, comida, banho,
os melhores lugares no teatro. Para nós, o prêmio conquistado é o fim do choro, é o fim da angústia, é o fim do sofrimento, é o fim da dor. Se para chegar até lá é necessário olhar para si e não levar em conta os feitos da própria existência, por que não assim agirmos? Mas eu disse para vocês que não só daria a maneira como nós podemos chegar até lá, mas eu mostraria que esse é o meio cristão, esse é o jeito cristão de viver. Versículo de número 15, Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E talvez você diga: pera, como assim? Ele acabou de dizer que não alcançou a perfeição. Ele acabou de dizer que não alcançou a perfeição, nem exterior, nem interior. Como é que ele diz, todos que somos perfeitos? É perfeito ou não é? A nossa tradução, infelizmente, não nos ajuda. Paulo diz, todos os que são maduros, todos os que são saudáveis na fé, todos os que já entenderam que a caminhada cristã é uma caminhada de feitos contínuos, é uma caminhada de abandono contínuo, é uma caminhada em que você aceita Cristo diariamente e nega-se a si mesmo dioturnamente. É uma caminhada em que você continua se convertendo e sendo convertido todos os dias. Não é algo que você faz um momento e depois tem orgulho desse momento e continua com esse momento para todo sempre. É algo que acontece no momento, mas que não pode deixar de acontecer por toda a sua vida. Pois de fato você ainda não ganhou a Cristo totalmente, pois de fato você ainda não foi achado nele, a volta de Cristo ainda não aconteceu, pois de fato essas duas coisas não estão manifestas na sua vida. Você ainda precisa alcançá-las, você ainda precisa caminhar, e esse é o jeito cristão de ver a vida. Esse é o jeito coerente de enxergar a realidade exterior e a realidade interior. Esse é o jeito de viver. Às vezes, nós não nos entendemos muito bem quando olhamos para a vida de outros cristãos. Às vezes, parece que outros cristãos vivem como se tivessem um dia aceitado Jesus e depois nunca mais buscado a presença de Deus. Paulo diz, pois bem, somente o amadurecimento, somente uma vida, um cristianismo saudável leva a este sentimento. Todos, pois, maduros, têm que ter esse sentimento. E os imaturos? Bom, se porventura pensam de outro modo, Deus esclarece. Eles não são considerados crentes de segunda classe. A gente às vezes não entende. Tudo bem. Mas não significa que eles não estão na jornada, só estão nos primeiros passos, só estão nos primeiros movimentos, e é normal que nós vejamos neles falta de coerência, é normal que nós enxerguemos neles falta de maturidade. Irmãos, cristianismo requer maturidade. Cristianismo requer tempo. Às vezes parece estranho quando a gente pensa nisso, mas o apóstolo Paulo, no final da vida, ele é apaziguador. No começo da sua vida, ele é uma bomba atômica pronta a ser explodida. À medida com que ele caminha, ele aprende. E à medida com que ele vai caminhando, ele vai se aperfeiçoando nesta trilha da santidade, sem deixar de perceber que os imaturos serão convencidos por Deus no decorrer da caminhada. Mas isso não significa
que eu e você podemos então viver de qualquer forma. Já que eu não sei muito bem se a minha ação externa, se a minha ação interna está de qualquer jeito, como eu não sei direito, eu vivo de qualquer jeito e um dia Deus me convence. Paulo diz, pensar assim é absurdo. Versículo 16. Todavia, apesar de Deus ainda ter que convencer os imaturos e aqueles que não são saudáveis, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está nos dizendo, é necessário que ação e intenção estejam juntas. Ação e intenção estar junto envolve maturidade cristã. Os imaturos, Deus há de convencer, mas todo crente deve ser pautado por aquilo que já tem. Todo crente deve ser julgado por aquilo que já alcançou. Todo crente deve ser medido por aquilo que já possui. Então entenda, se você tem caminhada com Cristo, 10, 15, 20, 30, 40 anos de evangelho, podemos até ter pessoas com mais do que isso aqui na igreja, nós devemos viver de acordo com esses 40 anos. Mas se você tem 4 horas, 40 minutos, ou 4 minutos de evangelho, você tem que viver de acordo com esses 4 minutos. E isso aqui deve servir de alento para as nossas vidas. Não que eu já tenha alcançado, essa é sua fala. Nem que eu julgue já ter alcançado, não. Mas uma coisa eu faço, eu vivo de acordo com aquilo que eu já tenho. Eu vivo de acordo com os mandamentos que eu já aprendi. Eu vivo de acordo com as leis que eu já tenho de cor e na língua. Há um trabalho mundial chamado Jocum, Jovens com uma Missão. E a Jocum ensina que se você sabe um mandamento, você deve praticar esse mandamento. Se você sabe 2 mandamentos, você deve praticar esses 2 mandamentos. Agora, se você sabe os 10, você deve praticar os 10. E se você conhece a Bíblia, você deve praticar a Bíblia. E à medida com que você sabe, você pratica. E isso é um alento, porque talvez você não saiba todas as coisas ainda. E você comete erros, talvez, infantis. Pois bem, viva de acordo com aquilo que você sabe. Aprenda um pouquinho mais e aplique um pouquinho mais. No próximo ano, aprenda um pouquinho mais e aplique um pouquinho mais. Aprenda com o velho pastor puritano John Newton, que dizia: não sou o que posso ser, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou nem mesmo o que eu espero ser, mas agradeço a Deus, porque não sou o que era, não sou mais o sujeito que eu fui ontem, e por ser diferente do que eu fui ontem, eu devo aplicar esse novo ensinamento hoje. Paulo está nos dando uma grande lição, uma lição que envolve olhar para si com suspeita. Devemos tomar cuidado porque o nosso coração é cheio de orgulho e de vaidade, e a gente pode ser pego achando que já chegou lá, que é inerrante, infalível e autoritativo. A gente pode se pegar achando que já atingiu a perfeição. A gente pode ser encontrado em meio a vaidades do coração.
Paulo, grande apóstolo, nos ensina: não, esqueça, ignore, abandone, continue caminhando, pois você ainda não tem Cristo na sua totalidade. Não olhe para os outros. Se você já tem uma maturidade suficiente, viva de acordo com o que conquistou. Deus há de convencer os outros. Deus há de convencer os meninos, os imaturos. Mas Deus nunca negligenciará que eu e você vivamos de acordo com aquilo que nós já sabemos. Para sermos fiéis, irmãos, para sermos achados fiéis, devemos ter uma coerência absurda entre aquilo que fazemos e aquilo que pensamos sobre os nossos feitos. Para ter essa coerência, é necessário ser duro consigo mesmo, não com os outros, duro consigo mesmo, duvidando das intenções, suspeitando das motivações, inquirindo a si mesmo e as suas atitudes, olhando ao redor, mas olhando principalmente para dentro. E quando percebe incoerências, quando percebe imperfeições, não é necessário chorar e se desesperar. Olhe para a estrada. Há uma jornada a ser percorrida. E você está exatamente onde você deveria estar, em algum momento da caminhada. Olhe para o alvo. Não faça como a lebre, que se julgando superior à tartaruga, deitou e dormiu. Olhe para o prêmio. Olhe para o que te espera. E avance. Avance paulatinamente. Avance milha por milha. Avance desfrutando de cada metro conquistado, sem perder o alvo de vista. Ao redor, há muitas pessoas na mesma estrada. A gente mais à frente, a gente mais atrás. Não se preocupe com elas. Se preocupe consigo nesse sentido. A jornada é sua, exclusiva. Não é uma corrida em grupo, é uma maratona individual. Corra, pautado por aquilo que possui, não por aquilo que você deveria ser, muito menos por aquilo que você quer ser, mas corra por aquilo que você é, pautando-se por aquilo que você sabe. O segredo é não se achar bom o suficiente, nem se achar ruim o suficiente. O segredo é olhar para si e entender que a caminhada da fé, ser fiel, envolve viver de acordo com o que se sabe, sem ter ou sem perder de vista aquilo que nos espera. Que Deus nos ajude nesse sentido. Paulo nos dá a grande lição: ser fiel é ser coerente, ações e intenções. Para essa coerência, a necessidade de suspeita. Quando se suspeita, continua-se correndo. Quando se corre, percebe que cada um está num determinado momento da corrida e olha para si e corre de acordo com o que se possui. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude nesse sentido. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, às vezes é muito difícil termos essa coerência entre ação e intenção. Nos pegamos desconexos. Temos uma intenção no coração, mas agimos completamente contrário a essa intenção e vice-versa. Mas o cristianismo requer de nós uma vida integral, coerente, coesa, onde as atitudes externas são pautadas pelas motivações certas.
E só há uma forma de nós irmos em direção a essa perfeição, caminharmos em direção a Cristo Jesus. Só há uma maneira: é não julgando, nem imaginando que nós já chegamos lá, é suspeitando de si mesmo e das próprias intenções, é suspeitando do próprio coração, é olhar os feitos do passado e se esquecer deles, é caminhar a cada passo na vida cristã, na carreira da fé, olhando aquilo que nós fomos conquistados para ter: a vida eterna, a perfeição em Cristo Jesus no dia do Senhor. É caminhar com os olhos no alvo, é caminhar com os olhos em Cristo. E é óbvio, Senhor, que há muita gente nessa estrada, e há gente de todas as eras nessa estrada. Há os crentes do passado que já passaram por essa estrada, há os crentes do presente que estão passando nessa estrada. Até dentro do nosso lar, há crentes nessa estrada. Nós não podemos pautar aqueles que estão no começo, no meio ou no fim, como se todo mundo fosse igual. Há os mais maduros e há os maduros. E Deus há de convencer a cada um desses. Agora, o que nós não podemos é negligenciar aquilo que já temos. Se já sabemos um mandamento, é esse mandamento que deve ser aplicado. Se conhecemos 2, 3, 10, se conhecemos tantas coisas, devemos viver por aquilo que sabemos, entendendo que não chegamos lá, mas já não somos mais quem éramos. Essa é a fórmula mágica de um cristianismo saudável, de um cristianismo fiel, perseverante, zeloso e leal. Um cristianismo que, antes de suspeitar dos outros, suspeita de si mesmo. Um cristianismo que olha para o próprio coração e reconhece que é possível estar enganado. Ajuda-nos, Senhor, porque essa talvez seja a lição mais difícil que o nosso obstinado coração queira aprender. Te pedimos isso, humildemente, dizendo que não alcançamos, nem julgamos ter alcançado, mas uma coisa fazemos: prosseguimos para o alvo, para Cristo Jesus. Amém.